A verdade é que não importa muito a quantidade de técnicas de estudos que você sabe. O que realmente importa é se você, antes de começar a utilizar técnicas de estudos, parou de cometer vários e vários erros que você foi treinado a cometer. Como assim? Desde o ensino fundamental, ensino médio, faculdade, etc., ou até as conversas que a gente tem com familiares e amigos, essas pessoas vão consolidando crenças e coisas erradas, comportamentos errados na hora de estudar e de aprender. O que eu quero passar para você hoje são 5 erros comuns que você precisa começar, precisa evitar fazer para começar a avançar. Então, olha só, em vez de você buscar por milhares e milhares de técnicas que existem por aí, tentando martelar na sua cabeça como usar o flashcard, como usar o Anki, como usar o mapa mental, vamos parar um pouquinho e simplesmente evitar alguns erros. Vamos parar de fazer essas coisas e aí o seu estudo vai começar a estabilizar para que no futuro você consiga aprender com mais eficiência. Maravilha? Vem comigo. Bom, fala estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano, sou professor aqui da autodidatasacademy.com. Aqui você vai aprender estratégias e ferramentas mentais para que você consiga aprender com a máxima eficiência. Maravilha? E vamos começar direto com o erro número 1, que é não deixar acumular matérias. Isso daqui é para quem estuda para concurso, quem estuda para vestibular, quem estuda para o autodidatismo. Como assim, Adriano, autodidatismo? Pessoas que estudam por conta própria, quer aprender um xadrez, quer aprender a programar, quer aprender um inglês. E esse tipo de situação também funciona e as pessoas cometem esse erro de deixar as matérias acumularem. Eu vou fazer um vídeo sobre as ilusões que estão em volta da cabeça do estudante. E uma das ilusões é a ilusão da produtividade. O que é isso? É você criar um plano, ok? E por criar o plano, você acredita que você já é produtivo, sem seguir o plano, entendeu? Esse é o problema. Então, esse primeiro erro, não deixar acumular as matérias, o erro é deixar acumular as matérias, é algo que você precisa evitar de fazer agora. E como que você vai fazer isso? Você precisa começar a diminuir o volume de matérias. Como assim? Existem várias coisas que te fazem deixar acumular as matérias, uma procrastinação passiva. Mas o erro que eu mais vejo, e por causa disso é o que eu recomendo que você faça, é dar uma olhada na sua semana de estudo, comece a perceber se você não está colocando matérias demais aí dentro da sua possibilidade, entendeu? E isso vai te permitir, com o tempo que você tem disponível, estudar ali com eficiência cada uma das matérias, beleza? Erro número 1, acabamos com eles, vamos para o erro número 2. O erro número 2 é nunca anotar as dúvidas. Esse erro é um problema, porque é o erro bola de neve. Como assim? Quando você está assistindo uma aula do professor ou está lendo um livro, normalmente o que a gente faz, e isso é normalmente, eu faço isso, eu tenho que me controlar para não fazer, que é, a gente está lendo, surge uma dúvida, a gente ignora a dúvida e continua lendo, acreditando por algum motivo que no final da leitura a gente vai voltar ou a gente vai lembrar da dúvida. Isso não vai acontecer. O que a gente precisa fazer é sempre ter algum material para anotar as dúvidas, anotar o que aparece assim, ó. Apareceu na sua cabeça. Nossa, o que é isso mesmo? Aí você anota. Não precisa fazer uma pesquisa necessariamente, mas anota e mais. Não basta só anotar. Lembra, ilusão da produtividade. A gente precisa anotar e depois do momento onde a gente fez a aquisição, depois do momento onde a gente estudou, a gente vai começar a fazer uma busca por essas informações, por essas respostas, porque é ali que está o aprendizado. O aprendizado acontece quando a gente faz conexões entre a informação nova que está entrando na nossa cabeça e a informação antiga, quando a gente cria essas ligações. E se você tiver dúvidas e não tiver as respostas dessas dúvidas, você não vai ter criado essas ligações. O erro número 3, achar que precisa consumir tudo para aprender. Isso é um erro bem pernicioso, é um erro, é um mau erro, né? Olha, quando você acha que você precisa consumir muito material, deixa eu traçar aqui a situação. Você tem um curso de português para fazer, aí o curso tem lá 100 horas, 200 horas,
3 meses de curso, tipo o cursinho que você compra na internet, beleza? E aí o que você faz? Você começa a assistir uma aula atrás da outra. Ah, tem lista de exercícios para fazer, mas você não faz. Ah, tem a aula de prática, mas você não vai ver a prática. Porque na sua cabeça existe uma crença de que se eu assistir, olha a crença, se eu assistir todo o curso, assistir mesmo, tipo, pegar o aplicativo, colocar 2 vezes a velocidade do áudio, ouvir, em algum momento vai clicar e eu vou saber português. Eu vou pegar a playlist do Ferreto de matemática, eu vou colocar ela ali no automático, vou ouvir enquanto eu tomo banho, vou ouvir enquanto eu lavo vasilhas e em algum momento eu vou saber matemática. Infelizmente, cara, não funciona assim. O aprendizado não vai acontecer. Tem uma live aqui no canal onde eu te explico exatamente como o aprendizado funciona. Vai lá, assista essa live para você ver que não é simples, não existe aprendizado passivo, não existe aprendizado passivo, pelo menos não quando a gente está querendo aqui desenvolver competências, beleza? Então evite esse erro. E como que você vai evitar esse erro? Olha só, você precisa, e aí vai ser um pouco mais complexo, você precisa entender como o aprendizado acontece e você precisa se perguntar se você está fazendo as ações necessárias para ter como uma conclusão o aprendizado. Ou seja, eu estou fazendo o que eu preciso para poder aprender ou não. Se você simplesmente senta e começa a ler, você não está fazendo. Então existem, vamos supor, 5 ações. Então você precisa fazer essas 5 coisas para poder aprender. Aí você se pergunta, eu estou fazendo essas 5 coisas? Não, estou fazendo só a primeira. Aí você pode, por exemplo, estar na ilusão de produtividade, porque a primeira é o planejamento, entendeu? Você está na ilusão de produtividade. Beleza. Ah, eu estou na ilusão de produtividade. O que eu preciso fazer? Vou fazer a segunda, vou fazer a terceira, vou fazer a quarta. Beleza? Então assista aquela live para que você consiga entender como o aprendizado funciona. O erro número 4, estudante, é o erro de não dar tempo para o aprendizado acontecer. Existem 2 palavrinhas importantes na hora de aprender coisas novas, que é assim, ó, existe a lei da reminiscência, que é basicamente a informação que você viu antes e a informação que você viu depois tende a ficar na sua memória por um tempo maior do que a informação que você viu no meio. E tem uma outra lei que é assim, ó, a lei da curva do esquecimento, ou seja, informações que você vê de maneira repetida ao longo de intervalos cada vez maiores, essas informações são fixadas. Adriano, não entendi. Exemplo prático. Dia 1 ao dia 10, ok? 1 a 10. No dia 1, você viu algo. E aí no dia 10 eu te pergunto, o que foi aquilo que você estudou no dia 1? E aí você vai ter lá uma memória, né? Você vai lembrar de alguma coisa. Mas se você fizer assim, ó, situação 2, dia 1 a 10, você viu a matéria no dia 1, no dia 2, você revisou as anotações. No dia 3, você fez um exercício. No dia 4, tá entendendo? No dia 10, você vai se lembrar muito mais, entende? Do que na primeira situação. E isso é a lei da curva do esquecimento. Existem outras leis, eu vou fazer um vídeo sobre leis também, mas é importante que você entenda que você precisa dar tempo para o aprendizado acontecer. E o aprendizado vai acontecer, e se você der esse tempo da seguinte maneira, ó, você vai atacar o material de maneiras diferentes. O quê? Atacar o material de maneiras diferentes. Então, se num primeiro momento você viu a aula, num segundo momento você faz exercício. No terceiro momento você revisa a anotação. No quarto momento, percebe? E você pode fazer isso de maneira mais bagunçada. Isso aí é a lei da intercalação. Mas eu vou falar isso em um outro vídeo. Entende? Então, o que você precisa pegar desse erro número 4? É que você não está dando tempo para o seu cérebro aprender as informações. Você precisa dar tempo, você precisa deixar a informação ser consolidada, você precisa brincar com essa informação, você precisa trabalhar com essa informação. E, às vezes, uma simples conversa com outras pessoas sobre o que você está estudando vai te ajudar. E, por exemplo, grupos no WhatsApp de pessoas com o mesmo interesse também são bastante úteis, beleza? Então, esse é um erro grave e que você precisa evitar a fazer. Eu vou te dar aqui, antes do erro 5, eu vou te dar um erro bônus, ok? Que é um erro que eu anotei aqui, mas eu não falei. O erro bônus é aprender uma coisa atrás da outra em velocidade. Ou seja, aprendizado massivo. Aprendizado massivo é algo que você precisa evitar urgentemente. Por quê? Porque o aprendizado massivo é quando você, de novo,
pega a apostila de matemática e tenta ler ela inteira em um dia. É quando você pega um bolo de flashcards e tenta revisar todos eles em um dia. Entende? Então, tente evitar a prática massiva. Por quê? Tem benefício? Tem. Tem malefício? Tem também. Qual que é o benefício? O benefício da prática massiva é você pega a informação e você coloca na memória de curta duração, e você mantém essa informação, por exemplo, por um dia, por 24 horas. Então, durante aquelas 24 horas, você vai saber muito sobre aquelas informações. Por quê? Quem estuda de véspera costuma, dependendo da prova, costuma performar bem. O problema é que um dia depois, ou depois de uma noite de sono, a maioria daquelas informações foi perdida. Então a gente precisa evitar isso. Então, prática massiva, esse é o benefício. Você vai manter a informação na sua memória pelo aquele dia e vai ter uma capacidade ali de uso daquela informação bastante interessante. Qual que é o malefício? O malefício é que no longo prazo, a maior parte das informações que você aprendeu terá desaparecido. Você não será um expert se você simplesmente pegar e baixar todas aquelas informações na sua cabeça. Por exemplo, médicos, eles vão em conferências semanais, onde eles ficam 10, 20 horas assistindo palestras. O interessante desse modelo de educação é que durante aquele momento o aprendizado é bastante ativo. Então tem uma conversa entre a pessoa que está apresentando e a pessoa que está recebendo, tem ali algumas revistas para as pessoas lerem, tem sessões de grupos onde vai ter discussão e tem também quando a pessoa sai daquele ambiente e vai para o ambiente de trabalho, existe uma manutenção das informações aprendidas no congresso por meio de conversas, por meio de uso mais corriqueiro ali do dia de trabalho. E agora, estudante, o erro 5 é achar que ler ou consumir informação é igual a estudar. E isso daqui eu volto lá no início do vídeo, onde eu te falei o seguinte, ó, veja algum vídeo sobre como o aprendizado funciona no cérebro, como que a gente pode ou não influenciar o nosso aprendizado através de ações, entende? Por quê? Porque quando você tem essa crença, e eu digo para você, todo mundo tem essa crença, todo mundo, e você precisa meio que se policiar para que você não haja de acordo com ela, que é acreditar que simplesmente sentar aqui, começar a ver o material, pegar o livro e começar a ler, você vai se lembrar. Quantos livros você não leu e simplesmente esqueceu de tudo, completamente tudo? Porque é assim que funciona. Por exemplo, eu estava vendo uma palestra esses dias onde até o hino nacional a gente esqueceu. Se você parar para pensar, qual que é o hino nacional mesmo? Você esqueceu. Você decorou na juventude, mas hoje, por você não utilizar, você simplesmente esqueceu. Toda informação esquecida, se ela não for aprendida de maneira eficaz. Beleza? Então, precisa fazer. Você precisa evitar isso. Se você quiser aprender sobre as leis do estudo que funciona, sobre os processos que precisam ser colocados em práticas para que o aprendizado aconteça, se você quiser aprender a se planejar, a entender informações, a memorizar essas informações e a fazer manutenção dessas informações na sua memória, se inscreva no canal Autodidatas Academy. Aqui eu faço e eu crio autodidatas. Através das técnicas e da implementação da sua parte, a gente vai construir uma comunidade de autodidatas, pessoas que assumem a responsabilidade pelo aprendizado e começam a aprender com a máxima eficiência. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter assistido. Eu vejo você amanhã no próximo. Tchau.